Bom dia! Agora sim a prof está conseguindo aparecer. Então, nós vamos no Estudar a Língua 2. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. A prof deixou para vocês o gabarito das atividades anteriores. Façam com bastante atenção, tá bom? Agora nós vamos lá na página 12. Junto ou separado? Depende do sentido. A fala é bem diferente da escrita. Uma das diferenças é esta: quando falamos, não costumamos separar cada palavra da frase, como acontece quando escrevemos. Muitas vezes isso causa confusão entre o que alguém diz e o que a outra pessoa vai entender, certo? Observe um exemplo disso na tirinha a seguir, em que um homem está à procura de emprego e deve informar seus dados pessoais. Então, olha lá a confusão. Vou fazer a leitura aqui. Só lembrando que vai aparecer a palavra sina, que significa destino. Por exemplo, assim, ó. Quando uma criança nasce, desejamos que ela tenha uma boa sina. Então, um bom destino, certo? Então, sina é destino. Nome. Como? Seu nome. Ah, Lourimar Reis. Endereço. Como? Seu endereço. Ah, Rua Biruna 12, Fundos. Assina. Ah, minha sina é sofrer. Aos 13 anos, perdi minha tia Noca, e repeti a segunda série. Então, as coisas que ele estava escrevendo lá, né? Ele entendeu qual que era o destino dele, qual foi a sina dele. Na verdade, era para assinar. Então, quando eu falo assim, assina, eu não consigo separar na fala. Quando eu vou escrever, sim. Então, depende muito do contexto, né, que está acontecendo a história ali. Se está fazendo uma entrevista de emprego, ele tinha que assinar, não dizer assina dele. Se fôssemos escrever, assina, 2 S's, e sina, um S apenas. Vamos lá, turma. 5 locuções que se escrevem sempre separadas. Você fica na dúvida na hora de escrever algumas palavras ou expressões? Não sabe se deve separar ou não? Essas locuções se escrevem sempre separadas. Sempre separadas. De novo e não de novo. Vou assistir ao filme de novo. Com certeza e não com certeza. Irei ajudá-lo com certeza. Bem-vindo e não bem-vindo. Bem-vindo às nossas aulas. A partir e não a partir. A partir de hoje vou praticar exercícios. De repente e não de repente. Os alunos saíram de repente. Não se esqueça, sempre separado. Agora você já sabe. Gostaram do vídeo informativo? Então, nós vamos lá na página 13 agora, com algumas atividades. Leia em voz baixa cada item a seguir, prestando atenção à pronúncia, ao modo que nós estamos falando. Depois, preencha as lacunas com a palavra ou expressão correta, de acordo com o sentido da frase. Então, vamos pensar juntos aqui, ó. Na letra A, assina, assina. Então, aqui, ó. Você assina o documento agora ou depois? E embaixo, a sina do meu time é tomar muitos gols de pênalti. Então, a gente já sabe o significado assina, o destino, e assina de colocar o nome, de assinar o nome. Então, qual dos dois cabe aqui, turma? Que mais se adequa aqui? Você assina o documento agora ou depois? Então, aqui assina com 2 S's. Então, aqui vocês já podem responder. Certo? Aqui embaixo, nós já aprendemos
que é destino. Então, assina. Separado um S só, certo? E aqui, turma, não esqueçam que é início de resposta. Então, coloquem letra maiúscula. Nem é início de resposta, né? Na verdade, aqui é início de frase. Então, letra A maiúscula. Agora, na B, nós vamos trabalhar com a palavra detergente. Então, detergente, né? Aquele que a gente utiliza, né? Que faz espuma. E o detergente, prender pessoa. Então, vamos lá. Detergente desonesta é tarefa da polícia. Detergente bom nem sempre faz muita espuma. Então, aqui a gente percebe que a primeira... Opa! Deter, ó. Deter... Gente... Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Melhorou, né? Detergente desonesta é tarefa da polícia. Então, separado. E aqui embaixo ficou o detergente tudo junto, né? Façam também letra maiúscula, tá bom? A gente tá iniciando a frase aqui. Na C, vamos lá. Sem hora, né? Não tem hora. E senhora, uma pessoa, né? Com um pouco mais de idade. O médico estava sem hora para atender os pacientes. E lá embaixo, a senhora pode me atender? Então, aqui, sem hora, não tinha horário, certo? Então, é separado. Sem hora. E aqui, opa, senhora junto. Sem a necessidade de colocar a letra maiúscula, certo? Vocês perceberam que na hora que a gente fala, na pronúncia, é difícil. Então, a gente tem que saber o contexto aí do que se trata a frase. Mas na hora de registrar, a gente tem como saber essa diferença. Aqui na letra D. Evento e vento. Então, ó, vento. Então, a gente sabe aí que tem o vento também. Algo mais o vento. Agora, evento é algo que vai acontecer, certo? Então, aqui, ó. O Dia do Conto é um evento de muito sucesso em minha escola. É algo que vai acontecer, certo? Aqui, ó, chuva e vento juntos podem derrubar árvores e destelhar casas. Então, aqui, ó, o evento é junto. Evento, certo? E aqui no chuva, evento, a gente coloca separado. Ok? Não é difícil, basta ficar sempre atentos, né? Deixa eu arrumar aqui. Na próxima é assim, na letra E. A gente e depois a gente, tudo junto, né? A gente, vem conosco, né? Faz parte do nosso grupo, né? Vem com a gente. E o outro agente, agente de espionagem, enfim. Ó, agente separado e agente junto. Então, vem com a gente ao cinema. Então, é junto ou separado? O que vocês colocariam aqui? Certeza que é separado. Então, coloquem separado aí, tá? Deixa eu tentar arrumar aqui. E aqui, Maria é agente secreta no filme de espionagem. Então, aqui, o agente aparece junto. Melhorou assim. Na letra F, em frente e em frente. Então, tem o em frente, certo? Está à frente de algo. E em frente de enfrentar, né? Então, aqui, ó. Minha escola fica em frente à praça. É uma posição. E agora aqui, ó, uma atitude. Não enfrente as pessoas mais velhas. Respeite-as, certo? Então, aqui, a posição em frente, separado. Agora aqui,
de enfrentar, né? Responder, né? Atitude que se toma, né? Então, aqui é junto, em frente, de enfrentar, ok? E na G, afim e afim. Então, ó, meu pensamento é afim com o de minha irmã, ou seja, combina. E o outro, o garoto não estava afim de brincar naquele dia, né? A finalidade dele não era brincar. Então, aqui no pensamento, a gente coloca afim, de afinidade, certo? E aqui, ele não estava afim, não estava com vontade. Opa! Então, aqui é separado, certo? Vamos seguindo adiante. Agora a página 14, estudar a língua 3. Vocês perceberam que lá na última atividade que nós fizemos, lá no enunciado estava falando para vocês completarem com as palavras ou com as expressões. Mas vocês sabem a diferença? Por que eles citaram isso? Vocês vão entender agora, ó. Como se escreve junto ou separado? A grafia de certas palavras e expressões traz dúvidas e, ao escrevê-las, as pessoas se perguntam: será que é junto ou é separado? Vamos ver alguns desses casos. Então, quando a gente escreve junto, a gente vai chamar de palavra, e quando aparece separado, são as expressões. No caso das palavras, nós temos aqui em destaque, como exemplo, desde, comigo, embaixo, embora, enfim, anteontem, devagar, entretanto, abaixo, afinal e acima. Então, uma ótima dica aí quando for fazer produção de texto. Então, todas essas palavras juntas. Agora temos as expressões que escrevemos separado. De novo, de manhã, em cima, por enquanto, sem dúvida, a partir de repente, a fim de, no entanto, com certeza e por isso, para não esquecer mais, não errar mais, certo? Outro caso também é o uso do porquê. Aqui no porquê da apostila aparece o porquê separado e o porquê junto. Nós sabemos que também existem outros, existem aqueles que têm um acento circunflexo, mas aqui no momento apenas os dois aparecem. Mas nós vamos estudar um pouquinho também sobre os que aparecem o acento circunflexo, porque é muito importante. Vamos assistir esse vídeo juntos. Então aqui nós temos o porquê separado, o porquê junto sem acento, porquê separado com acento circunflexo e o porquê junto com acento circunflexo. Eu quero saber por que o gato mia. Então, olha lá, porquê separado e sem acento. Sempre que for pergunta, será separado. O gato mia porque ele gosta, porquê junto e sem acento. Sempre que for resposta, será junto. O gato mia? Por quê? Separado e com acento circunflexo. No final, separado e com acento. Ótimas essas dicas. Eu vou explicar o porquê do gato miar depois. Porque junto e com acento. Olha lá a letrinha O. Sempre que tiver o O ou na frente, tem acento. Então, no caso ali, foi a letrinha O. Então, junto com acento. Resumo, porque separado, pergunta. Porque junto, resposta. Sempre que tiver no final da frase, ou com O ou com U na frente, ganha acento. Bem legais essas dicas, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar o porquê separado e o porquê junto sem acento. Mas lá no vídeo nós vimos que ele também pode aparecer com acento circunflexo. No caso, o porquê separado com acento circunflexo é sempre lá no final, certo? Você não foi à escola hoje? Por quê?
Então, teria o acento circunflexo nessa frase. E o porquê? Quando é junto e tem o acento, é quando você vai falar por que aconteceu aquilo, né? Mas você tem, antes da palavrinha porquê, né? Antes dessa sua explicação, a letrinha o ou Então, você utiliza também o acento circunflexo. Então, vamos ver o que a apostila diz aqui nesses dois casos aqui, sem o acento circunflexo. Porque, escrito separadamente, é usado em duas situações. Letra A, em perguntas, que é o mais comum que nós utilizamos, né? Exemplo, por que você não veio? Então, olha lá, é uma pergunta. Está lá no começo da frase. Na letra B, quando significa por qual razão? Então, é o motivo. Exemplo, o título da narrativa africana é Porque o Sol e a Lua foram morar no céu. Então, qual é a razão, qual o motivo? Agora, por que escrito junto significa pois. É usado nas respostas e nas explicações. Exemplo, a água não queria visitar os amigos, porque, pois temia inundar a casa, certo? Então, lá na número 1, leia o quadro da sessão Estudar a Língua 3. É esse aqui que a prof leu para vocês, tá bom? Assinale as palavras e as expressões que você considerou mais difíceis de escrever. Escolha pelo menos 3 e crie uma frase com cada uma delas. Aqui é pessoal, tá bom? Seguindo adiante, página 15. Você vai completar essas frases aqui com o porquê separado e o porquê junto. Dessa vez a prof não vai fazer com vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam aí sozinhos para ver se vocês entenderam mesmo. Então, aqui, na letra A, a garota faltou à aula porque estava muito gripada. Então, pensa. Letra B, diga por que você não veio à nossa reunião. C, explique por que não se deve atravessar a rua fora da faixa de pedestres. E letra D, o aluno foi bem nas provas porque fez todas as tarefas de casa. Então, o uso dos dois porquês aqui vocês vão empregar nessas frases, tá bom? Vou deixar também para vocês a ortografia. Aqui o ortografar de hoje é o S e o SS. Então, aqui, urso, aniversário, diversão, insistência, personagem, salsicha, desinteresse, vassoura, pulseira, classificar, considerar, manso, necessário, ensinar e progresso. Prestem bastante atenção nas regrinhas que nós conhecemos, que nós já estudamos no 3º ano. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma consoante e eu tenho uma vogal. Então, para ficar o som de S, será necessário 2 S's ou um S apenas eu posso colocar aqui? Então, pensem, tá bom? Aqui no caso, quando nós temos 2 vogais, posso colocar um S só? Ai, é vassoura? Lembra, tá? Então, coloca o quê? 2 S's aqui. Então, lembre-se, é um exercício muito legal, para que você possa... será que... Perceber, né? Será que eu lembro das regrinhas? Será que eu não lembro? É um ótimo exercício, façam com bastante atenção. Aqui na 2... Continue a mudar a forma dos verbos, seguindo o exemplo. Então, eu tenho aqui os verbos, deixa eu virar aqui na minha folha. Eu tenho os verbos, quando a gente fala que o verbo está no infinitivo, é quando ele termina em ar, e ir, tá? Não sei se vocês lembram disso também. Aqui ele está no infinitivo, então a gente vai tirar ele do infinitivo. Aqui nós temos a aparecer, aparecesse, se ele aparecesse. A acompanhar, comportar, estudar, ler e seguir, tá? Então, preste atenção no final aqui como que fica o verbo. Certo, turma? Para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caprichem nas atividades que a prof deixou. E até a próxima. Tchau, tchau.